É terminar a minha série de pregações na segunda carta de Paulo a Timóteo. Você abrirá a Bíblia em 2 Timóteo 4, a gente vai ler do verso 9 até o verso 22. É a parte final dessa carta e você vai perceber daqui a pouquinho que eu não vou fazer uma exposição desse texto versículo por versículo. Quero tirar uma verdade, uma circunstância vivida pelo apóstolo Paulo nessa etapa da sua carta e usá-la para a nossa reflexão nessa noite que vem falando sobre perseverança na fé. E eu quero que você perceba um problema que o apóstolo teve que enfrentar, que não é novo na igreja, que remonta ao período apostólico, que vem se repetindo ao longo da história da igreja muitas vezes, mas que lamentavelmente é uma realidade que nós temos enfrentado aqui em nossa igreja também. Você notará claramente que o apóstolo Paulo tem um problema grande para resolver nessa etapa derradeira da vida dele e dos males que ele sofreu também nesse momento de despedida dele, de Timóteo, do seu ministério e da vida também que ele estava encerrando. Abre então a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, vamos ler do verso 9 ao verso 22. Diz assim o texto então aí dessa parte final da epístola de Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo estando preso em Roma e próximo então da sua morte. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Tode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja convosco. Até aqui, a leitura do texto que encerra a epístola de Timóteo. Essas são as últimas palavras de Paulo, as últimas palavras que ele escreveu para Timóteo. A gente não sabe nem se Timóteo conseguiu ir visitar Paulo antes da sua morte. Mas essa etapa da carta, ele revela pelo menos duas razões que ele tem para que ele peça a Timóteo a considerar a mensagem da carta. E ele faz um pedido específico para Timóteo. Timóteo, vem logo me visitar. A gente havia lido isso no primeiro capítulo, que ele estava ansioso por ver Timóteo. Talvez porque Paulo quisesse conversar com Timóteo sobre coisas que ele não poderia tratar numa carta. Você sabe tão bem quanto eu que uma conversa olho no olho funciona muito melhor do que uma carta. Há coisas que você só consegue resolver numa conversa tete a tete, numa conversa olho no olho, numa conversa pessoal. E havia muita coisa para ser dita para Timóteo, era importante Timóteo vir depressa. Depressa por quê, irmãos? Porque Paulo está para morrer. Ele sabe que a sentença de morte dele está para chegar, e pode ser que Timóteo não chegue a tempo de encontrá-lo vivo. Essa é a questão aqui. E ele também tem que vir depressa
porque o inverno está chegando. Vem antes do inverno. A gente leu isso lá no final do verso 21. Vem antes do inverno, porque fazer uma viagem dessa no inverno era muito difícil. Nós não temos naquele tempo os recursos que temos hoje. A gente pode ir de trem, né, rapidinho, pode ir de avião. Naquele tempo só dava para ir de navio. E às vezes essas viagens duravam meses, semestres, anos. E Timóteo tinha que se dispor a fazer uma viagem o quanto antes, para que ele ganhasse tempo. No inverno era mais difícil viajar, por tudo que envolvia. As temperaturas eram mais baixas, os navios eram muito desconfortáveis, haviam climas e condições climáticas que desfavoreciam uma viagem dessa. Então vem logo, vem antes do inverno, vem depressa, para que eu encontre você ainda com vida. E depois desse primeiro pedido que ele faz, ele começa a dizer dos problemas que ele enfrentou no seu período lá preso em Roma. E aí Paulo vai falar, irmãos, de dificuldades pessoais que ele enfrentou, de relações que foram muito conflituosas, de problemas que ele teve com gente que ele esperava estar ao lado dele, mas que lamentavelmente, gente que o abandonou. Paulo não fala disso aqui com o coração amargurado. Não é alguém que está amargurado. A gente viu que ele, inclusive, está disposto a perdoar e que Deus não coloque em conta aqueles que o abandonaram. Não há também uma espécie de reclamação da parte dele. O que ele quer fazer é advertir Timóteo da realidade desse problema. E se você se deu conta, há uma série de nomes nessa parte da epístola. Inclusive nomes que a gente nem sabe nada mais além dessa citação sobre essas pessoas. E nomes, inclusive, que a gente nem sabia que estava na Bíblia, né? Por exemplo, Cláudia. Cláudia está na Bíblia. Porque tem gente que gosta de botar nome de filho que está na Bíblia. Não sei porquê, mas deixa para lá. Cláudia está na Bíblia. Mas também está Êubulo, né? Crescente, não é um nome bom para um filho, né? Mas deixa para lá. Crescente, vem almoçar, deixa para lá. O ponto é o seguinte, ele divide o grupo aqui de pessoas em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Aqueles que permaneceram ao lado dele e aqueles que o abandonaram. E ele dá nome em cada uma dessas situações. Eu vou rapidinho passar por isso, porque eu quero chamar a atenção para aqueles que o abandonaram. Esses que vão nos interessar essa noite. Começar olhando aqueles que permaneceram do lado dele. Paulo diz no verso 16 assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E na verdade não foi uma frase aqui que dá a entender que de fato aconteceu isso literalmente. Ele quer usar uma linguagem forte para mostrar que ele teve muito problema de gente que deveria ficar do lado dele que o abandonou. Mas é fato também que ele escreve nessa carta que teve gente que ficou com ele. Por exemplo, você vai ver aí que Lucas ficou do lado dele. Versículo 11, Lucas está comigo. Ele também fala de Tíquico que foi para Éfeso. Ele manda Tíquico para Éfeso para poder ficar no lugar de Timóteo, que vai ter que fazer a viagem para visitá-lo. Depois, antes, no verso 10, ele também fala de Crescente, que foi para a Galácia, Tito, que foi para a Dalmácia. Esses foram enviados por apóstolo Paulo para esses lugares para atender essas igrejas. E, portanto, eram pessoas que estavam longe fisicamente, mas que não estavam contrárias ao ministério apostólico, à pregação do evangelho. Pelo contrário, foram para continuar pregando o evangelho. E não podiam ficar do lado dele. Depois você vai ver também mais à frente que ele vai citar uma série de nomes de pessoas que estavam com ele em Roma. Ele fala de Prisca, que é o nome para Priscila, e Áquila, que é o marido dela, né, que é um nome que permite usar para homem e para mulher. A nossa Áquila aqui é a mulher, mas aqui é a Áquila, esposo de Priscila, que é um casal muito importante na vida de Paulo, ajudou ele muitas vezes nas viagens missionárias que ele fez. Depois ele fala de Onesíforo também. Onesíforo foi um que viajou de Éfeso e foi visitá-lo em Roma. E ficou procurando por ele em Roma até encontrá-lo. E por essa ocasião da carta, ele ainda está em Roma ao lado de Paulo. Depois ele fala de Erasto, que era o tesoureiro em Corinto, não o tesoureiro da igreja, o tesoureiro da cidade. Trófimo, que não está com ele porque ficou doente. Veja que
O apóstolo sabia que Trófimo não podia ser curado por ele, portanto permaneceu doente em Mileto. E aí ele cita mais ainda Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Portanto, havia gente dando suporte para ele em Roma. Então essa é a gente que ficou do lado dele, que o ajudou, que o amparou. E veja, ninguém faz nada sozinho, irmãos, na vida. Ninguém faz nada sozinho no ministério pastoral. Ninguém faz nada sozinho no ministério apostólico. Nem Jesus fez as coisas que ele tinha para fazer sozinho. Havia um grupo de mulheres que dava para ele suporte o tempo todo. Apóstolos também são feitos de carne e osso. Precisa de gente, de palavra carinhosa, de entusiasmo, encorajamento, ombro amigo, parceria, colaboradores. Paulo está dizendo, essa gente aqui, ele podia dar mais nomes, por isso que ele fala os irmãos todos, porque a lista é maior. Então essa é a primeira coisa bonita nessa parte final da carta. Ele se despede, dando crédito também àqueles que o ajudaram. É como se eu tivesse que me despedir da igreja e enumerasse os irmãos que sempre apoiaram, contribuíram, deram ajuda e suporte para o ministério da igreja. É isso que ele está fazendo. O ministério apostólico que ele recebeu. Mas, irmãos, ele tem que falar de um outro grupo, que é um grupo tão desagradável, mas é tão real também. Daqueles que pularam fora. Daqueles que abandonaram o barco. Daqueles que o deixaram. E deixar o apóstolo nesse momento significava também dar as costas para o evangelho. Significava também cuspir no prato que havia comido. Usa essa expressão aqui com todo cuidado, mas é exatamente isso que ele quer também informar para Timóteo. Que vai ter gente ao longo da tua caminhada que vai parecer ser um excelente colaborador, mas que vai te dar uma facada por trás, que vai te abandonar. E ele fala primeiro de Demas e Alexandre. Versículo 10 ele fala assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. A expressão aqui, amado o presente século, é o seguinte, Demas passou a buscar os interesses dele à frente dos interesses do Evangelho, da relação com Cristo e da relação com o apóstolo Paulo. Sabe o que é surpreendente? É que Demas é citado 3 vezes na Bíblia. Uma em Colossenses 4,14, outra em Filemão 24. E a terceira é aqui nesse texto. Nas 2 vezes anteriores, especialmente em Filemão 24, Paulo chama Demas de um dos seus mais importantes colaboradores. O que Paulo está dizendo é que esse homem, depois de ter mostrado para ele que era alguém de confiança, que podia ficar ao lado dele, que era importante para contribuir para o ministério dele, agora se revela alguém covarde, alguém que não quer permanecer vinculado ao apóstolo, que o abandona, amando o presente século e se afastando da proposta de vida oferecida pelo Evangelho para ele. Demas não é o único, porque Paulo cita um segundo chamado Alexandre o Latoeiro. Latoeiro porque ele era um artífice que trabalhava com latão. Paulo fala que ele causou muitos males para o apóstolo, e ele inclusive até diz que ele resistiu fortemente às palavras do apóstolo. Não queria submeter ao ensino deixado pelo apóstolo Paulo. O fato é que Alexandre o Latoeiro é ainda mais complicado. A gente não sabe exatamente o que ele fez, não sabe nem como é que ele resistiu, mas ele também é citado em Atos como alguém que colaborava por um tempo com Paulo e depois se volta contra ele dessa maneira, a ponto dele ser alvo dos males causados por esse homem. A questão que eu quero encarar é a seguinte, irmãos, agora podendo esclarecê-la melhor. O que acontece com essas pessoas? Por que tem gente que assume um compromisso público com o Evangelho, se envolve com a causa de Cristo, frequenta a pregação, o ensino, a igreja, e depois de um tempo, essa pessoa se volta contra tudo que ela dizia professar? Por que essas pessoas, depois de um tempo e depois de um período, mostram uma face que elas esconderam por tanto tempo e são capazes, inclusive, de não mais permanecerem entre nós e, pior, passam a ser inimigos vorazes da fé que um dia diziam professar? Olha,
eu não quero chamar sua atenção para isso, para que você ache que a gente tem que, a partir de agora, ter uma espécie de censor contra Demas e Alexandre. Né? Agora eu quero saber quem é o Demas e quem é o Alexandre. Você nunca saberá. Por isso que é surpreendente. A pergunta é, por que nós achamos que não somos capazes de cometer o mesmo erro que esses homens cometeram? O que eu e você temos que nos garante que a gente não vai caminhar na direção que esses homens caminharam? E olha, eu vou ser muito honesto com os irmãos. Nessa noite, você deve estar lembrando agora comigo, que muita gente já se sentou nesses lugares para ouvir a pregação do Evangelho, permaneceu por um tempo conosco, mas depois abandonaram a fé. Depois se voltaram contra aquilo que diziam professar. Que depois foram inimigos vorazes daquilo que diziam abraçar com todo o coração. A questão é, o que garante a mim e a você que nós não cometeremos o mesmo erro? Que não caminharemos na mesma direção? E eu não quero que você me entenda mal. Não é que todo mundo que avance esse sinal vermelho esteja completamente perdido. É muito cuidadosa essa palavra do apóstolo Paulo aqui, que o Senhor lhe dê a paga segundo as suas obras. É difícil interpretar esse texto aqui, e nós não estamos autorizados a usá-lo de maneira corriqueira entre nós. Mas a questão é a seguinte, o que faz a pessoa abandonar o barco? No caso de Demas, tinha um problema que você talvez não esteja atentando, que é o seguinte, Paulo estava para morrer por causa do Evangelho. E ficar vinculado ao apóstolo Paulo significava ter um bom conjunto de aflições e problemas para administrar. Inclusive com a possibilidade de você ser o próximo da fila, de ser morto também. O que acontece então com essa gente? Irmãos, deixa eu dar um dado para vocês, antes da gente ler o próximo texto. Sabe quantos desigrejados existem no Brasil atualmente? Quantos desigrejados? Gente que desviou-se da igreja. Desviou-se, não está mais aqui, está do lado de fora. A estimativa é que a gente tenha do lado de fora pessoas que já frequentaram a igreja e não frequentam mais. A cifra absurda de aproximadamente 30 a 40 milhões de pessoas. Isso representa o mesmo grupo que está na igreja hoje. Eu não vou aqui ficar discutindo os motivos todos, mas as pessoas mostram seus motivos. Elas dizem, quando vão ser perguntadas porque estão fora da igreja, coisas como assim, eu não estou mais porque mudei, não achei mais uma igreja lá e não fui mais para a igreja. Casei, me divorciei, tive filho, alguém da minha família morreu, então eu desisti da igreja. Um outro grupo diz assim, não estou mais na igreja porque eu me desentendi com alguém na igreja, isso me magoou e eu fui embora. Você deve ter conhecido um monte de gente assim. Um outro grupo diz assim, não estou mais na igreja, porque eu não tenho tempo na minha vida para a igreja. Eu tenho muita coisa para fazer e não há espaço na minha agenda para me envolver com a igreja. É coisa demais, é atividade demais, é culto todo domingo, de manhã e de noite, vem para o Ambaí que é só à noite. Não dá, quarta-feira, terça-feira é muita coisa, não vou, não quero mais. Talvez você esteja a ponto de caminhar nessa direção. O fato é que a gente tem esse problema cada vez mais presente na igreja brasileira. Já tem hoje um grupo chamado, inclusive, de os desigrejados, que não querem mais, inclusive, ficar na igreja. Já não acreditam mais no modelo da igreja. Eu não concordo com esse grupo. Não acredito nessa versão de evangelho, porque ela não existe biblicamente. Mas o meu problema hoje é o seguinte, o que faz alguém caminhar nessa direção? Quais são os erros que essa pessoa comete? E de que maneira esse apóstata, essa é a palavra bíblica, alguém que abandonou o evangelho, o que apostasia representa em termos reais para nós? E a minha investigação, portanto, é tentar fazer você perceber que esse é um problema real para o meu e para o seu coração também. A gente pode ser, no futuro próximo, se não tivermos atenção devida, um Demas ou um Alexandre latoeiro, como Paulo mostrou nessa passagem para Timóteo. Como é que a gente resolve então esse impasse? Eu quero ler para vocês um texto que no Novo Testamento resolve definitivamente esse problema. E há duas verdades nesse texto que vão nos ajudar a entender o problema da apostasia e como ele afeta a vida daqueles que se deixam
caminhar na direção que Demas e Alexandre caminharam naquele período da história lá no passado. Abra sua Bíblia em Hebreus. E eu vou ler um texto longo, mas serei breve na minha exposição. Do verso 11 do capítulo 5 até o verso 8 do capítulo 6. Problema que o autor de Hebreus encarou também no seu período lá, um problema também envolvendo apostasia, abandono da fé, e ele trata dessa questão de uma maneira que é lapidar para nós entendermos atualmente também. Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, depois do capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 8. Então, primeiro acompanha comigo Hebreus 5, de 11 a 14. Diz assim então o texto aí da palavra do Senhor. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A primeira coisa que eu quero que você guarde sobre a questão da apostasia. A primeira é a seguinte. A apostasia geralmente é antecedida por uma estagnação espiritual. Por uma falta de progresso, de crescimento na fé cristã. Todo mundo que está caminhando na direção da apostasia está frequentemente sendo negligente com o crescimento da sua própria fé. Não é que toda apostasia seja resultado disso, mas em geral, aquele que abandona é alguém que deixou de crescer espiritualmente. Vou dizer mais. É alguém que não experimenta mais o progresso que se deveria experimentar à medida que os anos passem e você está vinculado à fé cristã. Diria mais. A apostasia sempre é resultado, portanto, dessa espécie de preguiça em buscar crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Veja que o texto dessa passagem de Hebreus, o autor está exatamente enfrentando esse problema com aqueles irmãos. Olha, eu tenho coisa difícil para dizer para vocês, difíceis de explicar, mas vocês viraram um bando de irmãos tardios para ouvir. Não é um problema de audição física, não. Aqui a ideia é que eles viraram um bando de insolentes, de preguiçosos. Irmão, queria dar uma matéria mais pesada, mas vocês não estão dispostos a aprender. Parece que vocês estão repetindo de série a cada ano que passa. Quando eu era da escola, eu não fui da época da aprovação automática, que é o negócio agora da atualidade. Tem muitos professores aqui na igreja que sabem disso melhor do que eu. Na época que eu era menino e estudava na escola, era assim. Você tinha aquela faixa etária, todo mundo na mesma faixa etária na sala. Quando chegava um garoto grandão, assim, 12 anos e chegava um 16. Aí todo mundo sabia que ele era repetente. É um repetente. Hoje não pode fazer mais porque é bullying. Mas o texto bíblico não tem nenhum medo de fazer bullying. Ele está dizendo assim, olha, vocês são tão lentos em aprender, que pelo tempo que vocês têm, verso 12, vocês já deviam ser mestres. Mas precisa de alguém que fica de novo,
ensinando os princípios elementares da fé cristã. Como tem gente na igreja que se enquadra nesse grupo, não tem? Gente que está 10, 15, 20 anos na igreja e não conseguiu aprender ainda o ABC doutrinário. Gente que já deveria ser mestre, mas continua se comportando como um bando de gente do jardim de infância. Gente que ainda fica discutindo se o dízimo é bíblico ou não. Porque o dízimo é bíblico, pastor? Toma vergonha nessa tua cara, irmão. Já devia ter aprendido isso há muito tempo. Em geral é porque quer se esconder e não quer dar dízimo, né? Esse é o outro problema. Mas você fica discutindo, e já fez EBD várias vezes, já entrou na lição várias vezes, mas está repetindo o conteúdo, está sempre repetente, aí envelhece e se comporta como criança. Veja o que o texto diz: porque vós tendes necessidade de leite. Não posso ensinar coisa dura para vocês, difícil de explicar, porque vocês só querem leitinho. Só querem leitinho. E aí, o texto diz assim, olha, o alimento, leite, é para quem é inexperiente, para quem é criança. E a gente viu como é que a criança é inexperiente essa noite, não viu? Você viu que eu pedi para os irmãos pararem de cantar, e o que ele fez? Parou também, falou, não vão cantar não? É disso que a gente está falando, dessa inexperiência, dessa falta de discernimento, de maturidade, para discernir, para saber o que fazer, para escolher a coisa certa. Tem irmãos na igreja que estão o tempo todo querendo ser tratado como quem precisa de leite. Não, eu já devia ter tratado com vocês disso, mas eu tenho que parar, porque mais uma vez eu tenho que reensinar o que vocês já deveriam saber. Aí ele diz assim, mas o alimento sólido, a feijoada espiritual, e você entende bem essa linguagem, a feijoada espiritual é para quem é adulto. E adulto, o texto descreve como alguém que pela prática tem a sua faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é um sujeito adulto na fé, irmão? O que é um adulto, um maduro na fé? Primeiro é alguém que não precisa mais beber leite. Leite nesse sentido, eu ainda bebo leite com café de vez em quando, irmão. Mas em termos espirituais não precisa mais de leite. Ele pode comer alimento sólido porque agora ele já tem condições de discernir pela prática o que é bem e o que é mal. Essa é a grande verdade apresentada para nós pelo Evangelho, que é levar a gente para esse patamar de maturidade. De parar de ficar se comportando como crianças e aprender a viver com a maturidade de quem sabe discernir, separar, escolher o que é bom para mim, o que agrada a Deus, e aquilo que não é bom para mim, e aquilo que não agrada ao meu Deus. E eu já sei discernir o que é bom, o que é o bem, o que me faz bem, o que glorifica a Deus em mim, e aquilo que não me faz bem. O autor está intrigado, porque essa gente já devia ter passado por essa fase, e não passou. Essa gente já devia ter aprendido e não aprendeu. Essa gente já devia estar comendo feijoada e estar bebendo ainda leite. Quando eu cheguei aqui na igreja, uma coisa que me falavam muito era isso. Pastor, essa igreja é uma igreja de recém-convertidos, hein? Hoje não é mais não, irmão. Já tem 15 anos, tá? Já tem 15 anos, já passou. Agora eu posso descer a feijoada, irmão. Tem alguns aí que precisam de leite, eu sei. Paulo precisa de leite, Priscila, Peterson... Mais gente aí que precisa de leite. Mas tem uns marmanjos aí que não precisam mais de leite não, irmão. Tem gente aqui, irmãos, que até hoje não levou a sério o compromisso de dizimar na igreja. E eu estou aqui há 15 anos falando disso. E essa pessoa sabe, compreende, aprendeu, mas não pratica. Diz que é capaz de discernir, diz que tem maturidade, diz que tem discernimento, mas não põe em prática o negócio. E eu não estou falando disso aqui, irmãos, porque eu estou à vontade para falar disso, porque eu sei que essa é uma área da qual muita gente não aprendeu ainda. Ele está dizendo, olha, era para estar em alimento sólido. Aí ele vai descrever quais são esses princípios elementares da fé. Eu vou passar por eles rapidamente, porque o que para ele é elementar, para nós é doutorado. Para
Para ele é elementar, mas para nós é quase doutorado. Olha o que ele diz no texto seguinte. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, cresçam e apareçam. Busquem o crescimento. Deixem que o Espírito de Deus leve vocês para o que é perfeito. Mas busquem serem levados para esse lugar. E o que é perfeito, irmãos? A maturidade. Porque aí ele diz o que ele não quer mais ficar repetindo. Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Arrependimento é coisa básica. Quem crê e se arrepende é que está na igreja. Fé em Deus é básico, não temos que discutir mais isso. Batismo, ensino de batismos, não percamos mais tempo com isso. Imposição de mãos, ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso é claro, se Deus permitir. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, esse processo tem que ser levado avante. Deus tem que permitir que ele vá ser levado avante. Mas busquem esse crescimento. Deixa eu dizer uma coisa. Toda apostasia é uma negligência desse crescimento. Um bom sinal de que uma pessoa está apostatando a fé é que ela não está crescendo e não buscando crescer. Irmãos, Deus não chamou a gente para fazer parte da sua igreja para ficarmos nanicos, anões. Não, Ele chamou a gente para a gente crescer. Minha mãe falava isso para mim de vez em quando. Cresça e apareça. Cresça e apareça. Eu cresci. Não apareci tanto, mas cresci, irmão. Então, isso. Cresça, irmão. Cresça. Busque crescer. Do contrário, você está se preparando para abandonar o barco. Precisa ter maturidade para perseverar. Precisa ter maturidade para perseverar. E maturidade só vem com crescimento. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia de cupim. Essa é uma ideia boa, porque a minha mulher tem muito medo de cupim. Lá em casa, qualquer barulhinho que ela faz, ela acha que é cupim. E ela me persegue para eu arrumar alguém para resolver o problema do cupim. Porque o cupim tem um negócio que é maravilhoso, né? É o seguinte, você pega aquele móvel lá e você acha que o móvel está saudável, não dá? Aí você bota o dedo nele, o que acontece? Ele desmorona. Por quê? Porque o cupim faz o seguinte, ele começa a comer por dentro. Vai destruindo. Quando você descobre, já é tarde demais. Essa é a primeira questão da apostasia. A apostasia não aparece num processo da noite para o dia. Ela leva um tempo, é um cupim que vai destruindo a gente por dentro. A gente vai ficando frágil, indiferente, não cresce, não avança, não aprende, não incorpora, não executa, não faz valer os princípios do Evangelho para nós. Então a primeira coisa é essa. Demas e Alexandre o Latueiro cometeram esse tipo de erro. E ele é sempre experimentado por quem abandona. Mas, depois de ele ter falado daquilo que Deus permite, ele vai falar da apostasia declarada na sequência do texto. Vamos ler então primeiro, do verso 4 até o verso de número 8. Eu prometo que eu vou ser bem breve nesse ponto. Esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia sobre esse tema. Eu espero poder ajudar você a entender o que ele vai dizer agora e de como isso se relaciona com a apostasia. Mas leia comigo do verso 4 até o verso 8. Ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora ele vai falar do resultado que essa falta de crescimento pode provocar.
E aqui o meu segundo ponto, depois de ter dito que a apostasia é geralmente antecedida por uma estagnação espiritual, esse texto nos ajuda a entender que a rejeição definitiva do Evangelho, a rejeição definitiva de Cristo, é um caminho sem volta por aqueles que avançam por ela. Uma vez que uma pessoa rejeitou a Cristo definitivamente, rejeitou o Evangelho definitivamente, é impossível que essa pessoa se arrependa de novo. Portanto, o que está aqui em jogo é o seguinte, irmãos. Quem se aproximou muito do Evangelho, quem se aproximou muito do Evangelho e depois o desprezou, se coloca numa posição de um beco sem saída. E olha como é que ele coloca isso para nós no texto. Primeiro ele diz assim, é impossível que aqueles que é o que ele vai descrever. O que aconteceu com essa gente? E ele vai falar de coisas que são surpreendentes para a gente. Aqueles que uma vez foram iluminados. O que ele quer dizer com isso? Gente que em algum grau, recebeu a luz do Evangelho, que estava nas trevas, e em algum grau experimentou a luz do Evangelho, que estava no pecado, e em algum grau foi trazida para perto de Cristo. A expressão aqui permite até que a gente inclua que essas pessoas foram batizadas. Batizadas. Iluminar aqui significa dizer que elas inclusive foram levadas a professar publicamente que receberam essa iluminação. Mas não só isso. Elas também provaram o dom celestial. Olha, o que significa essa expressão? Ao que tudo indica, elas também comeram da ceia, beberam do cálice, participaram do memorial da ceia do Senhor, como quem entende, discerne o corpo de Cristo. Provaram, por isso a ideia de provar, comeu do pão, bebeu do cálice. Elas também se tornaram participantes do Espírito Santo. Não é que elas tenham sido alcançadas por uma fé salvadora, mas elas experimentaram em algum grau esse agir geral do Espírito. Elas manifestaram em algum grau esse agir geral do Espírito Santo. Mais ainda, elas provaram a boa palavra de Deus, ouviram pregação da palavra, concordaram com a pregação da palavra, submeteram-se, mesmo que teatralmente, à pregação da palavra. Você vê que você estar aqui essa noite torna você muito responsável diante de Deus. Ouviram, provaram, e mais do que isso, elas provaram também os poderes do mundo vindouro. Isso aqui tem a ver, irmãos, com umas coisas que a gente tem experimentado aqui na igreja. Há 2 domingos atrás, quando eu estive aqui, nós cantamos aquele hino, me lembra aí, irmãozinho, que a gente cantou? Não, estou brincando. Aquele da volta de Cristo. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu cantava o hino todo, mas vou parar por aqui. E nessa hora que você canta um hino desse, você sente os poderes do mundo vindouro vindo ao seu encontro. Não é? É como se você antecipasse em algum grau aquilo que vai acontecer na volta de Cristo. É isso que ele está dizendo. Essa gente experimentou esse momento em que a igreja estava reunida e eles perceberam a manifestação desse mundo vindouro poderoso sendo antecipado para a igreja. Olha, irmãos, isso quer dizer o seguinte, que você pode chegar nesse grau de proximidade e ainda assim, não ter entrado no reino. Porque o texto diz no verso 6, eles caíram. Não é que caíram de um estado de salvação, porque eles nunca foram salvos. Eles caíram desse estado de proximidade com as coisas de Deus, sem nunca terem experimentado elas de fato. Caíram. Sabe qual é a prova mais cabal disso aqui? É o que aconteceu com Judas. Judas é o exemplo mais claro do que ele está dizendo nesse texto aqui para a gente.
Olha, Judas foi iluminado. Você tem dúvida disso? Foi iluminado. Presença de Cristo pessoalmente manifestava para ele o senhorio de Jesus. Ele provou o dom celestial, comeu da ceia no dia em que Jesus foi traído, por exemplo. Ele se tornou participante do Espírito Santo. Ele viu milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Até ele mesmo fez alguns. Ele provou a boa palavra de Deus pregada por ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Ele experimentou os poderes do mundo vindouro, mas não entrou no reino. Não entrou no reino. Traiu, abandonou, caiu. E aí o autor diz assim, para esses, versículo 6, é impossível renová-los para o arrependimento. É impossível. Por quê? Porque teria que ser necessário que Cristo fosse crucificado de novo por eles. Seria necessário que Jesus fosse exposto de novo ao desprezo. Isso não pode acontecer porque ele morreu de uma vez por todas. A gente leu isso aqui em Hebreus, irmãos. Eles estão desprezando o sangue de Cristo e tornando, portanto, o sangue de Cristo desnecessário. Algo que não é importante para eles. E, portanto, no caso deles, esse é um caminho sem volta. Não há como buscar mais arrependimento. E ele usa uma última ilustração, porque ele diz assim, olha, é como a terra. A terra que é adubada, que recebe chuva. Essa terra que frequentemente recebe chuva sobre ela, é a terra que produz erva útil. E é isso que ele está dizendo. A palavra de Deus, quando é derramada sobre nós e a nossa vida, ela produz erva útil para aqueles que são por ela cultivados e eles recebem bênção. Agora, quando a presença da palavra produz espinho e abrolho, essa vida é rejeitada, está perto da maldição, e o fim dela é ser queimado. Acho que eu já mostrei para os irmãos o que eu queria. Portanto, a apostasia é sempre antecedida por um período de torpor espiritual, uma certa falta de crescimento, uma indiferença, um ouvido tardio, uma certa preguiça. E quando ela se revela dessa maneira definitiva, ela é uma rejeição sem volta. Sem volta. Como é que isso aplica-se a nós, irmãos? Como é que isso se aplica à minha vida e à sua vida? Eu quero fazer 3 aplicações rapidamente desse texto para nós. Primeira aplicação, eu me dirijo para aqueles que estão aqui essa noite, que ficaram um pouco incomodados com essa minha pregação. Assim, pastor, fiquei um pouco agora na dúvida. Eu confesso que eu estou duvidoso quanto à certeza da minha salvação. Agora eu estou me perguntando se eu posso ser Demas ou Alexandre Latueiro. Embora eu não seja Latueiro, eu posso ser como ele. Como é que eu resolvo isso? Vou dizer uma coisa primeiro para o irmão. Se você está na dúvida e se perguntando isso, isso é um bom sinal. Um bom sinal de que você não é alguém que abandonará o barco. Porque o apóstata nunca se faz essa pergunta. Ele sempre acha que essa questão não interessa, não incomoda ele. Se você está sentindo um pouco desse desconforto, eu agradeço a Deus, porque era isso que eu queria produzir em você de uma certa maneira. E isso é saudável. Porque o grande objetivo desse texto e desse assunto na Bíblia é despertar em nós a seriedade dessas coisas quanto a nós mesmos. E como é que isso se aplica a nós? Eu vou usar 2 textos da parte final da passagem de Hebreus 6 e aplicá-la para você que está nessa situação de dúvida. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. É como se ele dissesse assim, eu sei que eu peguei pesado no que eu falei com vocês até agora. Peguei pesado mesmo. Mas no meu coração eu tenho uma certeza de que vocês são amados e estão
entre aqueles que eu posso falar de coisas melhores e pertencentes à salvação. Mas ele não para a exortação dele para esse grupo aí. Ele diz ainda no verso 11 e 12. E aí que eu quero que você preste atenção, irmão. Eu pulei o 10 de propósito. 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E verso 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Sabe o que eu quero dizer para você com base nisso aí? Fica firme, irmão. Mas luta com diligência, para que essa luta produza maturidade, que você possa então ter plena certeza de esperança. Agora tem mais, irmão. Vê se você não se torna indolente, que é a mesma palavra de tardio para ouvir. Não se torna preguiçoso. A gente acha que Deus está... porque Deus cuida de mim. É verdade, isso é verdade. Mas você também tem que buscar o cuidado dele, irmão. Porque a gente quer... O Senhor cuida de mim. A gente vai tomar suco de laranja. Não, irmão. Cuidar de nós não elimina a nossa responsabilidade de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E invocai enquanto Ele está perto. E faz isso de maneira diligente. De maneira a não se tornar indolente, preguiçoso. Mas faz de uma maneira que você seja imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram e herdam as promessas. Então para você eu digo o seguinte, irmão. Acorda. Acorda, irmão. Se envolve de fato com o crescimento da sua fé. Não negligencie isso jamais. Para que você possa aprender e ter maturidade. Mais do que isso, ter plena certeza da salvação e da esperança que você tem. Portanto, essa é a primeira aplicação que eu faço. Para aqueles que estão duvidosos. Para aqueles que estão, talvez, pensando até na possibilidade de abandonar o barco também. Fazer o caminho que Demas e Alexandre fizeram. A você eu digo, irmão, continue mostrando a diligência, a perseverança. Não seja indolente. Eu queria ver, sabe como a resposta? Quarta-feira, lotado aqui, irmão. EBD domingo que vem, lotada. É isso que é diligência e perseverança que eu estou falando. Segunda aplicação. Como é que eu sei que eu não estou entre aqueles que abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo? De que maneira eu posso vasculhar o meu coração buscando evidências que me mostrem que eu sou daqueles que vão permanecer? Esse texto dá para a gente uma evidência e eu vou ficar com ela apenas. Há muitas outras que a gente podia considerar. E ela aparece no verso de número 10. Porque ele diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Qual é a evidência que ele está apontando aqui que faz ele ter esperança quanto àqueles irmãos que estão negligentes, indolentes, mas que ele sabe serão mantidos perseverando? Qual é a evidência que ele dá? Ele diz assim, olha, eu sei por uma coisa, porque Deus não vai esquecer do trabalho, do amor que vocês evidenciaram a favor dele. Por quê? Porque vocês serviram e ainda servem aos santos. Tem uma coisa que é surpreendente aqui, sabe por quê? O que evidencia que alguém de fato está na fé, que alguém de fato vai perseverar na fé, não é que essa pessoa tenha sido iluminada, porque ela pode ter sido iluminada e permanecer fora do reino. Não é que ela tenha aprovado o dom celestial.
Não é que ela tenha se tornado participante do Espírito Santo. Não é que ela tenha provado a boa palavra de Deus, ou que ela tenha experimentado os poderes do mundo vindouro. O que mostra para ele que essa gente de fato vai perseverar, é que essa gente está disposta a servir a Deus, servindo aos irmãos na fé. Uma coisa que a gente tem que lembrar, irmão, de uma vez por todas, é que a fé verdadeira não é a fé que nos salva para nós vivermos a nossa vida para nós mesmos. A fé verdadeira é a fé que nos salva para que a gente viva a nossa vida amando a Deus e amando o nosso semelhante. Servir aos santos, vocês servirem, vocês continuam servindo aos santos, é evidência de que eu sei que a fé de vocês há de perseverar. Como é que a gente sabe, irmão? A gente sabe se a gente sabe também que a nossa vida é uma vida vivida para servir. A gente vive para servir, irmãos. A nossa vida é preenchida, acima de tudo, com a prioridade para servir. Ou a gente está vivendo como está vivendo a maioria das pessoas hoje em dia. Preocupadas em ter um novo carro, uma nova casa, um trabalho confortável, uma situação financeira adequada. É isso que a gente busca, irmãos? É isso? É esse caminho que a gente quer trilhar? Olha, quando a fé persevera e a fé verdadeira sempre persevera, ela manifesta esse servir. Eu espero que você encontre na sua vida evidência disso. Do contrário, eu temo por você. Porque a fé que serve é a fé que salva. A fé que serve é a fé que serve para nos salvar. Terceira e última aplicação. Como é que você pode se relacionar com aqueles que se desviaram? Porque eu tenho essa preocupação também. Você talvez conheça muita gente, e eu também, que se desviou. Que não está mais aqui, não faz parte mais do rebanho, que não está mais na igreja. Como é que a gente se relaciona com eles? Primeiro, não faça o que eu já disse para você não fazer. Não disse que o Senhor te retribua. Ou como fez eu vou te entregar nas mãos do SPC. Não faz esse caminho. Qual é o caminho que a gente tem que fazer com base nesse texto? Primeiro, você nunca vai saber. Nunca vai saber se essa pessoa que se desviou é Judas ou Pedro. Você sabe que Judas e Pedro fizeram a mesma bobagem, né? Os dois traíram a Cristo. Um traiu e rejeitou plenamente o Evangelho. De maneira que não havia mais para ele arrependimento. Mas Pedro chorou amargamente e foi alcançado de novo pela graça que o trouxe definitivamente para o aprisco. Eu e você nunca vamos saber se a pessoa que se desviou é Pedro ou Judas. Então o que a gente faz? Trata todo mundo como Pedro. E quem decide quem serão os Judas é o Deus eterno. Oferece gentilmente para todos eles a graça, o perdão e a reconciliação em Jesus. Trata todos eles com amor, a gentileza, a sabedoria e o discernimento de gente madura. Gente que quer oferecer a eles a reconsideração do seu estado, na expectativa de que Deus conceda a eles arrependimento para a vida. Deixa eu falar uma coisa, especialmente para pais que têm filhos que se desviaram. Tenha muita paciência com os seus filhos que se desviaram. Em geral, eles já sabem todo o ABC doutrinário, já sabem tudo. Você não tem nada de novo para dizer para eles. Mantenha a porta do teu coração aberta para eles. Mantenha o teu coração aberto para eles. Mantenha a tua vida aberta para eles. Você não é o Espírito Santo de Deus. Você não tem poder para convertê-lo.
Portanto, espere, seja paciente, seja gentil, regue com sabedoria e discernimento, na esperança de que Deus o traga de volta, na esperança de que ele volte para casa, arrependido, transformado, mudado, purificado, lavado no sangue de Jesus. Portanto, se você está se relacionando com gente que se desviou, não esqueça desses princípios e não deixe de aplicá-los à situação em que você está vivendo. Que Deus nos preserve de pé, irmãos. Que a graça dele nos sustente. E que nós busquemos crescer a cada dia na graça, na fé, no conhecimento de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Fica de pé. Fica de pé, amado, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, que maravilha ouvir e provar a boa palavra do Senhor. Ter o nosso coração e mente iluminados pelas operações do Teu Espírito. Provar os poderes do mundo vindouro. Ter de fato a nossa vida impactada pela verdade do Teu Evangelho. Que eu te peço é que Tu concedas arrependimento àqueles que estão aqui essa noite, que talvez estivessem pensando na possibilidade de abandonarem o barco. Chama-os pelo nome essa noite, de maneira definitiva, de que, muito mais do que apenas experimentarem essas coisas, eles estejam sendo transformados pelo poder do Senhor. Ah, Deus, que eles sejam daqueles que passem a servir como evidência da fé verdadeira que repousa em Jesus. Porque, como diz a Tua palavra, até os demônios creem e tremem. Porque uma fé sem evidências de vida, de boas obras, de misericórdia, é uma fé morta. E se há gente entre nós nesse estado, concede vida pelo poder do Senhor a cada um deles. Quanto àqueles que estão negligentes, indolentes, preguiçosos, Pai, desperta-os para que eles busquem crescer e serem levados ao que é perfeito. Que busquem crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aqueles que já estão desviados, por motivos que não convém aqui lembrarmos, mas que não estão mais entre nós. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, a nossa palavra, o nosso agir, a nossa atitude, o nosso comportamento, não para afastá-los ainda mais, mas para trazê-los definitivamente para o Teu reino, Senhor. Ah, se tem a gente assim em nossa família, em nosso trabalho, em nossas relações de amizade, que sejamos instrumento para de fato ajudá-los a compreender o Evangelho, a graça, o perdão, a misericórdia, o amor que há oferecido gratuitamente em Jesus. Ah, Senhor, mantém-nos de pé, que a Tua graça nos sustente e que nós sejamos levados a Teu Espírito, pelo Teu Espírito, a compreender todos os detalhes, implicações e verdades que esse texto trouxe ao nosso coração. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana, sustentadora, preservadora do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra,
hoje e para todo sempre. Amém.